essa parte da coletiva foi muito boa, porque ele falou muito abertamente sobre a questão tática. Eu vejo quando o time tem a bola, vira um 3-2-5, porque o Veiga vem até aqui se juntar. Mas ele está chamando de 3-3-4, por quê? Ele deixou o time no mano a mano. Já tinha deixado na Vila Belmiro, foi muito parecido, só que com peças diferentes. Então, o que ele fez? Ele deixou o Gustavo Gomes para marcar individualmente. Quando o time saía para marcar, os dois atacantes do Palmeiras pegavam os dois zagueiros e os dois alas, que eram os dois que dão amplitude, o Mike pela direita e o Lázaro pela esquerda, pegavam os dois laterais. Então você tinha o Mike pegando o Felipe Jonathan e do outro lado o Adelan era marcado pelo Lázaro. Então tá. Por que ele fala 3-3-4? Porque no meio o que acontecia era que o Aníbal pegava o Zé Rafael vinha marcar o João Schmidt e o Veiga tinha obrigação a Pituca. Aqui eu já disse que o Gomes pegava o Guilherme, o Morelos ficava com o Murilo e o Piquerez com o Otero. Então o Palmeiras ficava no mano a mano. Era 1-1. Ninguém sobrava. Você pensa assim, a gente sabe que ele sempre faz com 3 zagueiros ou com linhas de 4 defendendo, ele faz saída de 3. Então, normalmente ele faz saída de 3 com Marcos Rocha por aqui, Gomes e Murilo. Ele inverteu, foi isso que ele falou que inverteu o eixo. Ele fez Gomes, Murilo e Piquerez. O Piquerez saía por aqui. O Piquerez, normalmente, é o homem que dá largura para o esquerda. Ontem não. Ontem ele fazia o lado de cá, saída de 3 pela esquerda, com o Gomes saindo pela direita. Aníbal, Zé Rafael, o Veiga se juntava no ataque, o Mike da Luz pela direita. Mas na marcação era aquela sensação de mano a mano. E por que o Gomes? Ele explicou muito bem isso. Porque o Gomes tem muita velocidade. Ele comparou o Gomes com o Luan e, de uma maneira óbvia para quem está enxergando o jogo. O Gomes tem muito mais rapidez. O Luan tem muita técnica, qualidade de passe, mas o Gomes é mais rápido. Vamos voltar lá na final da Libertadores de 21, quando ele tinha que marcar o Bruno Henrique. Até antes, o Luan jogava pela direita e o Gomes pela esquerda. O Palmeiras perdeu por 1-0 para o Flamengo na primeira rodada do Brasileiro 21, assim. Para jogar a final da Libertadores 2021 contra o Flamengo, ele jogou o Gomes para cá e o Luan para cá. Por quê? Porque era para marcar o Bruno Henrique. E o Gomes é muito mais rápido. Ontem era para marcar o Guilherme e o Gomes é muito mais rápido do que o Marcos Rocha também. O Birulinha mandou aqui que só faltou o Klaus aí na sua prancheta centralizado. Muito bom. É marcar o tiro de meta. Aí, na verdade, é a bandeira, né? Porque o pênalti, como dissemos, foi pênalti. A discussão da jogada, inclusive na entrevista do Carille. É só olhar a entrevista do Carille. O Carille não reclama da marcação do pênalti. O Carille reclama da bola rolando no tiro de meta. Vamos colocar a Luísa na nossa conversa ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro, para a gente falar desse título do Flamengo. Luísa, bom dia para você, obrigada, porque eu sei que você saiu do estádio ontem 2 da manhã, né? A gente estava se falando que ontem eu também madruguei e está aqui com a gente com essa cara bela, não é fácil. Você acompanhou os bastidores desse título e também as vaias que o presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente de futebol Marcos Braz levaram da torcida quando eles foram pegar a taça, né, e tirar as fotos antes dos jogadores. Conta pra gente esses bastidores. Bom dia, Domi, PVC, Hernan, todo mundo que tá assistindo a gente. Realmente, o jogo acho que foi meio esperado, né? O resultado. O Flamengo já jogou com a vantagem ali embaixo do braço também. O Bruno Henrique entrou e fez o gol. Foi um momento bem legal assim do jogo, né? A torcida pediu muito ele antes dele entrar. E aí o Tite imediatamente chamou o Kleber Xavier para conversar ali e já chamou o Bruno Henrique para entrar no jogo, entrou e fez o gol. Bruno Henrique sendo decisivo aí mais uma vez, né? Ele que agora é reserva. Mas o momento mais marcante desse jogo foi realmente ali na entrega da taça, né? A torcida, na verdade, foram muitos momentos ali desde que o jogo acabou. A gente estava esperando para entrar no campo, né? Porque aqui no Carioca, quando termina, a imprensa tem acesso ao campo para fazer as entrevistas e tudo mais. E aí, logo que a gente entrou, apareceu o vídeo do Gabigol no telão, falando sobre a taça, né? Ele estava com uma medalha na mão
e a camisa especial que o Flamengo produziu para o título, que todo mundo estava usando também ali no pódio. E aí a torcida foi à loucura, já tinha uma bandeira em homenagem ao Gabigol, duas, na verdade, na arquibancada antes do jogo começar. A torcida foi à loucura e começou a gritar o nome do Gabigol. E aí começou, fica Gabigol, fica Gabigol, fica Gabigol, o estádio inteiro cantando isso. E aí imediatamente começam os xingamentos. Oi? A gente tem esse vídeo, que inclusive você que fez, né? Então, obrigada. O JP vai colocar na tela. É isso, a torcida começa a cantar, pedir para ele ficar, e aí depois começam os primeiros xingamentos ali ao presidente Rodolfo Landim e depois ao Marcos Braz, né? Eles já estavam ali no gramado para receber a medalha e o troféu, né? Só que aí, na cerimônia da Ferg ali, desculpa, o pessoal da Ferg chama eles para receber a taça primeiro. Quando a torcida vê que eles vão receber a taça primeiro, começa uma vaia do estádio inteiro também, muito forte à diretoria, né? Porque não eram só os dois, tinha mais membros da diretoria ali. E aí começa uma vaia muito forte, eles param, né? Tiram foto e tal com a taça e depois vão levar. O Landim é chegado de novo, os jogadores tentam aplaudir ali, né? Para tentar amenizar um pouco a situação, eles começam a aplaudir o Landim, acho que no vídeo que eu fiz até dá para ver isso, eles ali no meio do campo, no meio, né, da premiação recebendo a taça, os jogadores começam a aplaudir, depois eles levam e os jogadores finalmente recebem a taça para levantar, né? Isso aí foi o momento mais, eu diria, marcante mesmo da final, assim, foi um protesto muito alto, né, da torcida, que é na eleitoral no Flamengo, né, vale lembrar, então isso já está movimentando bastante o Flamengo atualmente, aí a torcida dá um recado também com relação ao Gabigol, que o Maracanã tem sido bem vocal com relação ao Gabigol também, das vaias ao Pedro, né, a gente pode debater se isso é certo ou errado, digamos assim, do nosso ponto de vista, mas o Maracanã tem falado bastante sobre o Gabigol, né? No jogo passado também teve adesivo, teve, enfim, cantos e bandeiras em homenagem ao Gabigol. E aí nesse jogo a gente vê também essa reação da torcida a ele e a diretoria. Então acho que o Maracanã se posiciona no meio desse entrave, né, que está acontecendo sobre a renovação, sobre o tratamento da diretoria com o Gabigol e sobre a diretoria também de modo geral. E principalmente depois do documentário do Ninho do Urubu, que a gente até mostrou aqui, né, que mostra claramente como essa diretoria não agiu quando deveria ter agido. A gente tem esse vídeo que você falou das vaias também, para ver como é que foi a reação da torcida à diretoria do Flamengo. Você vai ver direitinho, né, para você. A torcida, os xingamentos, impressionante, né? Muito forte. Aí os jogadores tentando dar uma animada ali. Eu acho que tem duas coisas aqui que são importantes. Uma a gente falou semana passada, e o depoimento da Luísa reforça isso. A torcida ama o Gabigol. Não adianta você... Assim, uma coisa, você não tem que governar pelas redes sociais, não se trata disso. Você não tem que governar se você achar que a torcida adora o jogador, você tem que renovar com ela. Não se trata disso. Mas o caso do Gabigol é um caso de um ídolo do Flamengo que ainda tem muito a oferecer, porque ele tem 27 anos, e que tem um processo de renovação de contrato. Nesse processo de renovação, a diretoria pode decidir o que quiser decidir. Mas a torcida do estádio, que é diferente da torcida das redes sociais, se está dizendo: nós amamos o Gabigol, nós queremos que o Gabigol permaneça. Essa é uma manifestação democrática, que a diretoria vai decidir se segue ou se não segue. Mas a manifestação da torcida é muito explícita. A torcida quer a permanência do Gabigol. Outra coisa é que precisa mudar esse procedimento estúpido
que já dura 10 anos. Eu lembro do Roberto de Andrade, presidente do Corinthians em 2015, recebendo a taça para entregar ao capitão. A taça tem que ser entregue diretamente ao capitão do time. Não tem que ter presidente de clube ali. O presidente do clube acaba pagando o pato por ser vaiado, por ser popular ou impopular, por uma decisão equivocada das federações e confederação. O certo é, quem tem a taça, seja o presidente da federação, ou da CBF, ou o diretor de competições, o que representa a competição, entregar ao capitão do clube, do time. O representante do time campeão é o capitão do time, presidente do clube. E esse procedimento precisa mudar. Precisa mudar pelo bom senso, pela obviedade, mas tem que mudar até para evitar esse tipo de constrangimento de vai ao presidente do clube, que, coitado, está lá só para receber o protocolo estúpido que a federação criou. Concordo, PVC, fica feio, né? Agora, o Braz foi perguntado em uma das entrevistas que ele deu, né, sobre a possibilidade do Neymar ir para o Flamengo, como tinha jogado no ventilador o Neto, né, Luiz? O que ele te falou sobre isso? O Braz, ele deu várias entrevistas, né? Uma só pra gente, e aí vários momentos ali ele foi parando para falar. E aí perguntaram, né, essa situação do Neymar, esse burburinho dele com o Santos e aí com o Flamengo, se tem alguma possibilidade dele vir pro Flamengo. E aí o Braz falou que hoje ele vê como uma operação impossível, mas se alguém tiver o caminho, o Neymar vai ser bem-vindo sempre. Se alguém quiser dar aí para ele o caminho das pedras, que ele vai aceitar, porque é óbvio que ele vai atrás do Neymar. Então essa foi a resposta. Por enquanto, então, não tem absolutamente nada de Neymar no Flamengo. Ele diz que já encontrou há um bom tempo atrás com o pai do Neymar, mas não para debater o assunto Neymar no Flamengo. Não teve nada a ver com o filho, né? Mas, enfim, essa foi a resposta do Braz sobre se vem, não vem, se tem possibilidade. Por enquanto, zero chance, mas ele quer zero chance porque ele vê como impossível pelo contrato, como é a situação do Neymar hoje. Mas se alguém quiser dar um caminho aí, ele vai aceitar. Tipo, dar o Gabigol mandar uma tese, né? Tipo, manda o Gabigol em troca do Neymar. A torcida, ainda assim, é capaz do Maracanã cantar Fica Gabigol. Principalmente nesse momento. O Mister receberia o Gabigol de braços abertos lá, hein? Não é? É verdade. Ele adora o Gabigol. Só uma questão do Gabigol, e eu sigo muito nessa linha, porque toda vez que eu converso com o pessoal do Gabigol, enfim, pessoas que estão com ele no dia a dia e tal, a situação do Gabigol é uma situação que vai até o limite, a Luísa sabe muito bem disso, já noticiou isso, vai até o limite com o Flamengo. O aperto de mão estava dado. O Gabigol tinha esse acerto. Mas, ao mesmo tempo, no limite desse timing, o Gabriel também, obviamente, não vai ficar ali ó, até o final desesperado, meu Deus do céu, renovem comigo. Ele tá na dele e ele sabe que ele tem toda esse carinho, essa idolatria do torcedor. Mas também não vai ser esse o motivo da renovação dele, não vai ser essa a carta na manga dele. O Gabigol quer renovar também por se sentir importante dentro de campo, esportivamente, ser útil pro time. Não adianta aquela coisa, vou renovar porque eu tenho uma história aqui, porque a torcida me adora, mas chega lá, banco de reservas e ser simplesmente o cara que é uma figura representativa dentro do clube. Não, o Gabigol quer se sentir importante, o Gabigol quer fazer parte do projeto do Flamengo, do projeto esportivo do Tite. Essa é uma parte de uma negociação, de uma conversa. E quem trabalha com o Gabigol sabe que o mercado dele está escancarado. Que se o Gabigol, de repente, decidir, o Flamengo decidir que não vai renovar com o Gabigol e que o Gabigol tem caminho livre, o mercado simplesmente vai explodir. O Gabigol vai ser o nome da janela dentro e, claro, também fora do Brasil, porque é um nome que é internacional, já jogou fora. Então, assim, principalmente aqui no Brasil,
muitos clubes vão, assim, me arrisco tranquilamente a dizer pelo que eu converso, vai ter clube fazendo fila para fazer proposta para o Gabigol. No Brasil não tenho dúvida disso, Hernan. A questão é, acho No que Brasil. o Gabigol tem um mercado. O Brasil tem um mercado escancarado no Brasil e tem um mercado existente na Arábia e Estados Unidos. Ásia e Estados Unidos. Ele não tem mercado de clube europeu de ponta. Isso ele não tem, porque ele já tem. Ele vai ter 28 anos. Nenhum Manchester City, Real Madrid, Barcelona não vão comprar. Esquece. Isso não. Ele tem o mercado de qualquer grande clube brasileiro vai querer. Não, o Palmeiras está conversando. Não, o Palmeiras não está conversando com o Gabigol. Mas, a partir do momento em que fique claro que o Gabigol não renova, nesse momento você vai ter todos os clubes interessados em conversar com o Gabigol. Todos os grandes clubes do Brasil com condição econômica para isso e alguns sem condição econômica para isso, e clubes de Ásia e Estados Unidos. Esse mercado, sem dúvida, o Gabigol tem. Eu vou ter que interromper nosso bate-papo e deixar vários assuntos que a gente tinha programado para hoje para amanhã, porque acabaram de falar que eu tenho que terminar meio-dia em ponto hoje, não posso atrasar, mas é por um bom motivo, né? Porque essa semana tem vários jogos decisivos, tem quartas de finais da Liga dos Campeões, fase de grupos da Libertadores, Copa Sul-Americana, e agora a gente tem um programa que começa meio-dia aqui no canal do All Sport no YouTube, que é Onde Assistir, para você saber nessa confusão de 1000 canais, 1000 streamings e tal, para você saber onde vai passar o jogo mais legal para você assistir essa semana. Luísa, obrigada pelas informações. André Hernan PVC, mais um para nossa conta. Amanhã a gente volta, 11 horas da manhã, ao vivo. A gente tem bastidores do Rogério Ceni, hein? Na corda bamba, vai ter que ficar para amanhã. E também da estreia do Milito no Atlético... na estreia não, no título, né? No Milito, no terceiro jogo dele pelo Atlético Mineiro. Tudo amanhã, gente. Beijo, tchau.